Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom Aleichem, Bachará, Adonai, Eshen, Achen, Shalom Aleichem, Bachará, Boker Tov, bom dia, graça e paz. Irmãos, amigos, caríssimos irmãos, amigos, amigo ouvinte, amigo internauta, youtuber, sou o Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho formação em teologia, filosofia e religião. E estou aqui em resposta a esse vídeo a um amigo e algumas pessoas que me perguntaram o significado de hoje, sexta-feira da chamada Semana Santa. O que é Páscoa? Né? Páscoa é uma palavra derivada do latim, né? Pace ou pensar. Pensar quer dizer passagem ou passar por cima. A Páscoa, tanto oriental como ocidental, na Igreja Ortodoxa Grega, oriental, né? Copta, siríaca, egípcia, né? Copta, armênia, marrana e ortodoxa grega, é parecida com a Igreja Católica Apostólica Romana, apenas difere de algumas datas litúrgicas, a Páscoa, né? Por exemplo, o ano passado, 2024, os católicos, a Igreja Católica e a cristandade ocidental, baseada no calendário juliano, existe o calendário juliano, o calendário gregoriano, do Papa Gregório o Grande ou Gregório Magno e do arcebispo de Usher, né, que datam a cronologia, o tempo, né, as datas festivas e calendários religiosos e litúrgicos, celebrações litúrgicas da Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Evangélica e Protestante. Bom, Páscoa vem da palavra pessar, pecha ou pessar, que quer dizer passagem, literalmente, ou passar por cima. Fala que ali na ocasião, a primeira Páscoa celebrada foi com Moisés, Moshe e o povo de Israel, o povo hebreu e judeu, lá no Egito. O povo estava preso ali, cativo, escravo, 430 anos no Egito. Então Deus determinou a Moisés, líder do povo de Israel, o povo judeu e hebreu, que matassem, degolasse um cabrito, uma ovelha, macho de 1 ano. E esse sangue desse animal, eles deveriam passar na entrada das portas, na soleira e nas vergas, né, da porta da entrada das suas casas, para indicar ao anjo da morte do Senhor, ele ia passar ali no Egito, iria matar, isso mesmo, sacrificar todo filho mais velho, todo primogênito do casal dos egípcios, e poupando apenas o povo de Israel, o povo judeu e hebreu. E assim eles fizeram. Sacrificaram um cordeiro, comeram com a família, né, o cordeiro assado, ervas amargas e pães sem fermento, chamado ázimos ou asmos, chamado de matizar, pão sem fermento. Por quê? O fermento ele simboliza aí corrupção e pecado. Tanto era proibido pela lei mosaica as casas, as famílias judias, né, judaicas, ter fermento, principalmente na ocasião da Páscoa, nas festas litúrgicas religiosas. Então são pães ázimos ou asmos. O pão com fermento era chamado de chametz ou chametz, mas sem fermento era chamado de matizar. Eles comiam ervas amargas para simbolizar ali o sofrimento e o que eles padeceram ao serem ali escravizados 430 anos. Muitos foram torturados,
mortos, presos, chicoteados. Então as ervas amargas simbolizam isso. E o pão sem fermento e o cordeiro, que é o maior tipo de Cristo do Velho Testamento. Significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Agnus Dei, Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos crentes de Corinto, lá no Novo Testamento, que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7, né? Mas na Igreja Católica há uma liturgia, celebração chamada de Triduum Pascal, ou Triduum Pascale, que quer dizer a quinta-feira, chamada Santa, sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e domingo, né? A celebração da liturgia da ressurreição de Jesus, como ele ressuscitou no primeiro dia da semana, como diz os evangelhos. Então, os evangelhos, né, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, e o evangelho de João narram a morte, crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, é um momento de celebração litúrgica, é um momento de exame de consciência, é um momento de consagração, de introspecção, porque relembra, é como a ceia do Senhor, que alguns falam Santa Ceia, eu prefiro falar ceia do Senhor. Comemoram ali o corpo e o sangue de Jesus. O vinho e o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus derramado na cruz, e o pão, né? O pão celebrando e simbolizando o corpo de Cristo, que foi imolado, foi triturado, foi sacrificado, pendurado no madeiro, na cruz. Não é forca, não. Tá? A Bíblia ali no original fala stauros, do grego, é cruz mesmo, tá? Foi pendurado numa cruz. Então, há uma celebração toda litúrgica, por exemplo, na Igreja Católica, né? Quando a gente estuda teologia no seminário, na faculdade de teologia, a gente vê, né, que a cor, por exemplo, a cor verde simboliza domingo do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo tem significado. Os nomes têm significados. Os objetos da missa, da Eucaristia, da liturgia da missa, do culto têm significado. As roupas sacerdotais, chamados paramentos, ora verde, ora vermelho, ora branco. Os santos, antigamente, as imagens de santo na Igreja Católica, eram cobertos com panos roxo, vermelho, verde, branco. Era retirado os panos na Páscoa, se eu não me engano, é roxo e vermelho. E existe também tradições, por exemplo, ovos são pintados, ovos de ganso, de pata, ovos de galinha, de codorna, são pintados em vermelho, simbolizando vida. Aí alguns falam, né? Não tem nada a ver com ovos de Páscoa de chocolate, coelho. Coelho porque simboliza fertilidade, vida. Os ovos simbolizam vida, fertilidade, vida, né? Transformação. Enfim, os ovos de Páscoa são até gostosos, né? Gostosos, deliciosos, né? De chocolate. Eu não posso comer porque eu tô com o pé sangrando, tá machucado, foi operado e eu sou diabético. Mas não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa simboliza a morte de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, né? Cristo ressuscitou, né? Há uma frase litúrgica na igreja antiga, a igreja marrana, deixa eu ver, a igreja copta, grega, a igreja ortodoxa, a igreja siríaca, egípcia, a igreja armênia, ok?
E há outras liturgias ligadas ao catolicismo e igrejas orientais, né? Ortodoxa. E há também um encontro, antigamente, que alguns cristãos se encontravam nas praças, e eles falavam o seguinte, até uma missa, né, litúrgica, toda em grega, hoje não se usa mais, né, em grego e latim, né, que foi abolido isso, né, deixa eu ver se eu lembro, Kyrie eleison, Christus rexuxit, Christus rexuxit, anistus alestus, aniscites alestus. Cristo sim ressuscitou. Cristo sim ressuscitou de verdade. Aleluia. Eu vou repetir. Cristo, traduzindo, Cristo sim ressuscitou. Glória a Deus. Cristo ressuscitou de verdade. Christos rexucite, alistes aneste. Cristo, sim, em grego e latim, ressuscitou, sim. Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia. Essa era a frase que os cristãos ortodoxos e antigos falavam na celebração litúrgica, simbolizando aí, né, a tradição, a celebração litúrgica da morte e ressurreição de Jesus, de Cristo. E no contexto judaico-cristão, a Pessá, passar por cima. Páscoa significa passagem, passar por cima. Ou seja, sacrifício que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Este é o significado teológico, religioso e litúrgico da Páscoa. E existe também outra coisa. Domingo, na tradição católica romana, cristã, domingo é a Páscoa de Cristo, do Senhor. Mas durante a semana após a Páscoa, do domingo, é chamada a oitava da Páscoa. Isso mesmo. Por que oitava da Páscoa? São 8 dias depois da Páscoa do domingo. Segunda-feira é Páscoa, terça-feira é Páscoa, quarta é Páscoa, quinta é Páscoa, sexta é Páscoa, sábado é Páscoa. São 7 ou 8 dias após o domingo de Páscoa. Daí a palavra oitava da Páscoa. Toda semana, na Igreja Católica, há uma celebração com missas, com orações, com jejum, penitência e reflexão pela morte de Jesus, pelos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe. Curta o nosso canal no Instagram, @eu, Fabrício Barreto.